Bem-vindos a mais um Dualcast e hoje temos a oportunidade única de falar com alguém que entende o poder da palavra e como ela pode transformar vidas. Ele é um professor muito conhecido na nossa cidade e também na região. E ele dedica toda a sua trajetória a mostrar como comunicação é poder. Então você que já pensa que precisa melhorar a sua comunicação ou que a comunicação é de fato uma ferramenta para transformar, esse episódio é para você. Então fica com a gente porque esse podcast vai ser assim, revelador e transformador também. Então abre os olhos e os ouvidos também, porque agora nós estamos recebendo aqui com toda a honra Paulo Moreira. Paulo, e aí, como é que você tá? Fala aí um pouco da sua vida pra gente. Falo, muito bem, muito bom estar aqui no Dualcast com minha amiga Mércia, minha amiga Bruna, para falar de algo que eu sou apaixonado, que é comunicação, oratória, relacionamento interpessoal. Então, estar aqui hoje para mim é motivo de muita felicidade. Quando vocês fizeram o convite recentemente, eu de cara, não, vou marcar só o dia, já quero estar lá. Então, tô feliz de estar aqui de verdade. E pode perguntar que eu vou aqui respondendo na hora o que eu souber. O que eu não souber, eu pergunto aqui no Google e a gente descobre também. E começando, Paulo, como é que a comunicação, de uma forma para ensinar pessoas, entrou na sua vida? Muito bem. Perfeito. A comunicação em si, de forma geral, entrou na minha vida desde a adolescência, quando eu ouvia rádio. E eu comecei a imitar os locutores de rádio, mesmo nunca tendo pisado em um estúdio, mas aquilo já me atraía. Eu sempre morei aqui em Petrolina, aliás, só nasci em São Paulo, mas vim para cá com 2 aninhos de idade. Então sempre morei aqui e morava aqui na zona norte da cidade, entre o José e Maria e o bairro Terras do Sul, aqui em Petrolina. Então eu ouvia e me apaixonei. Comecei a imitar os locutores, depois comecei a andar nas rádios da região, depois foram me dando pequenas oportunidades, até que virei radialista. Somente em 2017, depois de 13 anos de rádio, foi que surgiu a comunicação na forma da oratória em si. Montei uma turma pequena para testar, para ver se era isso mesmo, gostei. Montei outra turma, outra e outras. E desde 2017 eu me redescobri na comunicação com esse viés da oratória. Tanto que, depois de 17 anos no rádio, deixei o rádio, uma grande paixão na minha vida, para me dedicar somente ao ensino da oratória, para ajudar pessoas que têm medo de falar em público. Então, respondendo a sua pergunta, a minha paixão pela comunicação começa no rádio na adolescência, depois eu me redescubro na comunicação no viés da oratória. Então, isso surgiu justamente quando eu comecei a me lembrar e a perceber que as pessoas tinham e têm muita dificuldade na hora de falar em público, na hora de concederem, por exemplo, uma entrevista a um podcast, na hora de um TCC lá na faculdade. E observando isso eu pensei, caramba, eu gosto dessa área, eu preciso agora entender se eu consigo ensinar. E deu certo, a resposta foi positiva e eu não parei mais. E enquanto vida eu tiver, eu também não quero parar de falar e de ensinar sobre o poder da comunicação. Que legal. Comunicação é poder e Paulo Moreira são indissociáveis, né? Quando a gente fala em um já sabe, está relacionado ao outro. E eu queria saber por que é que você acredita que a comunicação tem essa habilidade tão poderosa e por que é que as pessoas precisam desenvolver isso? Muito bem. Mércia, porque comunicação é a base das relações humanas. Então nós estamos aqui agora em um podcast fazendo o quê? Nos comunicando. Sim. A Dualmed é uma empresa de sucesso graças, entre outros fatores, à comunicação. E aí eu lanço a seguinte pergunta apenas para a gente refletir. Dá para, por exemplo, vender sem se comunicar? Eu imagino que não. Dá para a gente ter amigos sem se comunicar com esses amigos? Não é legal. Dá para a gente criar filhos? Dá para a gente se relacionar de forma conjugal sem comunicação? Também não. Moral da história. Se nós tirarmos a comunicação das relações humanas, essas relações humanas perdem o sentido. Então, a humanidade
ela existe entre diversos fatores graças ao poder da comunicação. Por isso que, de fato, comunicação é poder, porque ela é a base das relações humanas. Concordo. E eu acredito que existem técnicas, né, para que a gente consiga melhorar isso, essa habilidade tão importante, tão poderosa. E aí eu queria saber de você, quais as técnicas hoje, mais simples, as básicas, que qualquer pessoa pode começar a desenvolver hoje para melhorar a sua comunicação? Pronto. E vamos falar sim de técnicas, porque de fato em todas as profissões existem técnicas. Aqui a empresa, por exemplo, do Almed vende produtos hospitalares, certamente para médicos, dentistas, enfermeiros, não é assim? Sim. E em cada uma dessas profissões existem técnicas para aplicar uma anestesia, uma injeção, para extrair um dente, para fazer uma cirurgia, enfim, existem técnicas. Se formos para a aviação, pilotar um avião, tem técnica. No rádio, num podcast, tem técnica e assim por diante. E na oratória não é diferente. Para que a gente consiga falar bem, se expressar bem, também existem técnicas. Eu agora estou usando várias. Talvez as pessoas a princípio não percebam, mas depois que a gente começar a destrinchar mais, elas vão começar a perceber, caramba, é verdade, ó, agora está fazendo sentido. Vamos lá, o uso das mãos, por exemplo. A gente precisa usar as mãos para que a gente consiga persuadir mais, convencer mais. Claro que como eu estou aqui em áudio e vídeo, eu não posso fazer isso aqui. Porque se eu começo a poluir demais, e aí vira um erro, aí começa a ser ruim. Mas por outro lado, se eu não mexo nada, dá certo, funciona, o recado chega, porém chega com menos força. Quando eu digo assim, Mércia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Agora, se eu disser, Mércia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Né? Veja que dá uma sensação melhor. É como se eu estivesse mais feliz. Vou repetir agora. Ó. É como se eu estivesse mais feliz. Então, é um exemplo de que quando eu uso as mãos, eu ganho mais um poder de persuasão, de convencimento. Nossa. Mas, claro, a diferença entre o remédio e o veneno pode estar na dosagem. Então, vou usar, Paulo disse que é para usar as mãos, vou usar agora. Oi, gente, estou aqui no podcast. Aí as pessoas vão para o outro extremo. Ah, não, eu gesticulo demais, não vou usar as mãos. Aí, pronto, vai para outro extremo, ruim também. Ou seja, tem que ter a técnica e tem que ter a prática. A gente vai exercitando isso passo a passo até chegar na dosagem certa. Perfeito. Paulo, muita gente acredita que ser tímido é um obstáculo definitivo, né? De não conseguir se comunicar. Você acredita que isso é mito ou verdade? Ou o que é que você tem para dizer para essa galera que está aí, às vezes até estagnada por ser tímido e achar que não vai conseguir evoluir na comunicação? Muito bem, que pergunta interessante. Eu amo o estudo da mente humana, o comportamento humano, as características humanas. Tanto que inventei de fazer uma segunda faculdade, uma segunda graduação, agora em psicologia. Então, quero me formar nessa área, me especializar cada vez mais, porque o comportamento humano ele é fascinante. E timidez é uma característica, não é um problema, não é um defeito. Existem várias pessoas tímidas que dão palestras. Existem várias pessoas tímidas que governam um país, ou governaram. Exemplo de Barack Obama. Ele é tímido, ele assume que ele é tímido. O criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele também é tímido, mas fala, palestra, participa de congressos. Moral da história: timidez não é um defeito, não é um problema, é uma característica que pode ser administrada, pode ser, você vai conviver com a timidez. É igual ao medo. Medo só é ruim quando ele te trava. O medo em si não é um problema. O medo é um mecanismo de defesa. Agora, quando ele passa de um mecanismo de defesa para uma patologia, aí vira um problema. Então, medo não é problema, timidez também não é problema. Apenas é saber administrar isso. Perfeito. Muito bom. Quanto liderança, diretoria, né, de uma empresa, a gente fala muito sobre gestão de pessoas.
E dos pilares disso é a comunicação. Uhum. E uma comunicação que tenha ruídos acaba atrapalhando toda a operação de uma empresa. Isso. Então, de que maneira uma boa comunicação pode fortalecer essa liderança e influenciar pessoas, que é bem complicado, né, na prática isso acontecer? Muito bem. O LinkedIn, ele fez uma pesquisa bem recente falando de quais são as 10 habilidades mais desejadas pelo mercado de trabalho. E, de acordo com o LinkedIn, de acordo com essa pesquisa, a comunicação está no topo. São 10 habilidades, chamadas de soft skills, habilidades pessoais, comunicação no topo. A 7ª habilidade mais desejada é liderança. Mas perceba que a liderança vem em 7º e a comunicação está no topo, porque não tem como liderar sem se comunicar. Como é que eu vou liderar sem inspirar pessoas? Como é que eu vou liderar sem escutar, sem ouvir as pessoas? Como é que eu vou liderar sem ter um poder de convencimento, de persuasão, de influência? Então, só existe liderança de fato e de direito se houver comunicação. Comunicação clara e eficaz, comunicação não violenta, uma comunicação que engaja. Portanto, não existe liderança sem comunicação. Paulo, e aí entrando nesse viés da liderança, quais são os sinais sutis de uma comunicação ineficaz que pode gerar problemas dentro de uma empresa a longo prazo? Muito bem. Sinais de uma comunicação com ruído, de uma liderança ineficaz na comunicação. Você percebe, por exemplo, muito entre os funcionários, entre os colaboradores, um ruído fora do comum. Você fala uma coisa, o colaborador faz outra. Claro que eventualmente pode acontecer em qualquer empresa, isso a gente está falando de ciências humanas, não exatas. Mas quando isso começa a ser corriqueiro, os liderados começam a não fazer o que o líder propõe ali para a equipe enquanto liderança, tem algo de errado. Se eu sou o líder, se eu estou aqui coordenando, liderando, e a minha equipe não segue o que eu digo, peraí. Então eu sou um técnico de futebol e eu digo aos jogadores, você fica aqui nessa posição do campo, você fica aqui, você fica aqui. E os jogadores não ficam. Geralmente quem é trocado é o time todo ou o técnico? É o técnico. Então, eu diria que esse é um dos primeiros sinais. A equipe não faz ou não segue a orientação do técnico ou do líder. Começa por aí. Depois, o líder precisa gritar para ser ouvido. Eu diria, em vez de gritar, melhore os seus argumentos. Se eu, enquanto líder, eu estou precisando gritar, me espernear, não, mas você não está entendendo, veja só, ei, não, mas eu estou falando, está errado. Eu não preciso gritar para ser ouvido. Eu preciso entender, ouvir e me comunicar de forma clara, direta e persuasiva. E assim funciona a comunicação. Então, o segundo sinal, se eu estou precisando gritar para ser ouvido, tem algo de errado na minha liderança. E depois, resultado. Os seus resultados calam a boca de quem não acredita em você. Se eu sou o líder, eu preciso ter resultado. O meu time precisa entregar resultado. E esse resultado vai vir, lógico, entre outros fatores, vai vir devido ao poder da comunicação. Então, se eu sou um líder que sei me comunicar, eu preciso ter também resultados. Se eu não estou tendo resultados expressivos, positivos, tem algo de errado. E esse algo de errado pode ser na comunicação. Dessa sua resposta, eu achei interessante um pedacinho dela quando você falou da escuta. Então, uma escuta ativa, ela faz toda a diferença na comunicação assertiva, não é isso? Com certeza. A comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu também ouço, escuto. Porque quando eu falo demais, é um processo, um monólogo. Uhum. E a comunicação não deve ser um monólogo, a comunicação deve ser um diálogo. Eu falo, te escuto, eu tenho empatia, eu sei das suas necessidades e eu proponho algo que solucione o seu problema. Então, para que eu consiga resolver o problema do meu cliente, eu preciso ouvi-lo, compreendê-lo para depois entregar a solução. Então, sim, comunicação é uma via de mão dupla e a escuta ativa é fundamental.
Excelente. Tem outra coisa que eu queria conversar aqui que surgiu. Nós falamos muito aqui para a equipe, sempre em conversas sobre como se comunicar, não só através da fala, mas também no como você se apresenta, né? A forma que Comunicação você visual, né? isso, a forma que você se veste, como você falou, que gesticula, e eu acho que isso também influencia bastante, né? Então são outras formas de comunicação que não só através da fala, que também comunica o que você quer falar, não é isso? Uhum. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas outras maneiras de se comunicar? Com certeza. Temos duas bases aqui para a gente pensar, bases científicas, filosóficas. O primeiro é do psicólogo americano Albert Mehrabian. Ele diz que 55% da comunicação representam a comunicação não verbal. Antes de eu abrir a boca, eu já estou me comunicando. Então eu chego aqui, minha roupa comunica, meu cabelo, meus óculos, tudo comunica. Meus gestos, minha postura. Então, Albert Mehrabian, psicólogo americano, diz que 55% da comunicação representam a comunicação não verbal. Se isso é tão verdade que se eu disser assim, vocês me cumprimentam e dão boas-vindas e eu digo, muito obrigado, viu, Mércia, muito obrigado, Bruna, tô muito feliz de estar aqui hoje. Vocês pensam, mas Paulo não gostou do convite, o que está acontecendo? Mesmo eu dizendo que gostei, minhas expressões dizem que não. E a gente vai para a segunda base, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche diz assim, podemos mentir com a boca, mas com a expressão da boca ao mentir, dizemos a verdade. Então eu disse uma coisa, mas meu corpo disse outra. Portanto, sim, a comunicação não verbal conta e conta muito. Inclusive, Paulo, existe uma comunicação doente? Você acredita que a postura ou a fala das pessoas indicam que tem algo de errado ali naquela emocionalmente com aquela pessoa? Com certeza, com certeza. O casal tem ali uma discussão, ou a esposa, ou o esposo, um lado está insatisfeito. E o esposo vai chegar, por exemplo, amor, você está diferente, aconteceu alguma coisa? E a esposa diz, não aconteceu nada não, tá tudo bem. De novo, Friedrich Nietzsche, podemos mentir com a boca, mas com a expressão da boca ao mentir, dizemos a verdade. A boca disse, tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas e as expressões estão dizendo o quê? Não, tá tudo bem. Mas aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Ou seja, tem algo de errado ali. Ela está chateada com alguma coisa, ou ele está chateado com alguma coisa. Então, sim, as nossas expressões, os nossos olhos. Vovó dizia, os olhos são as janelas da alma. Então, sim, os olhos e as expressões faciais, as mãos, toda a comunicação não verbal, tudo isso conta muito. Isso é muito importante para algumas áreas médicas, né, que não existem exames para detectar algumas doenças, principalmente as doenças emocionais, que só são detectadas no consultório, são de consultório. Então, isso é bem importante para esses profissionais, né, que tem que ter essa habilidade para conseguir Exatamente, diagnosticar o conseguir examinar paciente. Muito. Pela postura, muito né? importante. Faz muito sentido. É verdade. Você tem mais uma pergunta para Tem fazer? uma pergunta bastante interessante. Manda pra cá. Como é que você enxerga o futuro da comunicação hoje nessa tecnologia toda que a gente vive, na comunicação mais acelerada, né, que a gente está vendo? Então, hoje praticamente ninguém tem paciência de ouvir áudios grandes, nem na velocidade normal, né? Então, as pessoas estão cada vez mais aceleradas. Comunicação também mais escrita via mensagem, WhatsApp, ninguém mais também quer atender telefone, falar o telefone. Então, como é que você vê o futuro da comunicação através de tudo isso? Interessante, você falou, né? Alguém liga pra você, você pensa, aconteceu alguma coisa. Peraí, por que não manda mensagem? A gente tá nesse nível realmente. Vamos lá. Que pergunta bacana, de verdade. Nós temos um curso chamado Orador 5.0. Por que Orador 5.0? Eu pergunto aos alunos se eles sabem o porquê dessa nomenclatura. E eles, brincando, é o motor que é mais potente, é isso, é aquilo. Na verdade, é um conceito. Oratória ou comunicação 5.0. E que conceito é esse?
falando aqui do futuro da comunicação, como você perguntou. Isso tem uma base das revoluções industriais. Então, tivemos a primeira revolução, segunda, terceira, quarta, e a quarta revolução é a que nós estamos vivendo, a quarta revolução industrial. Inteligência artificial, internet das coisas, armazenamento em nuvem, essa mega produção em massa, produção em massa, comunicação em massa, tudo muito rápido, tudo é muito dinâmico, tudo é muito... acontece numa velocidade nunca vista antes. Você compra um celular hoje, já tem outro mais novo saindo da loja. Sim. E a nossa vida se tornou muito frenética. Pensa comigo. Antigamente, no meu tempo, né? Vocês são novas, mas no meu tempo, a gente ia... Bruna suspirou ali. A gente queria saber, quando a gente era adolescente, né? Quando eu era adolescente, a gente queria saber se um colega estava em casa. O que a gente fazia? A gente saía de casa, andava 2, 3, 4, 5 ruas, ou ia no bairro vizinho, geralmente a pé, como era o meu caso, ou de bicicleta, Monarch / circular vermelha. E a gente ia lá para saber se o colega estava em casa. E de repente bate na porta, quem é? Paulinho. E Carlos tá aí? Tá não. Saiu agora, tá lá na padaria. Aí você saía da casa dele, ia na padaria, chegava lá, ele não tava na padaria. Moral da história, você perdia 20 minutos, meia hora, ou perdia a viagem para saber se o colega tava em casa. Hoje não é assim. O que você faz? Você vai estar em casa a que horas? Posso ir? Posso. Ok, tô saindo de casa. Ainda manda a localização e a pessoa sabe exatamente a hora que você chegou. Pra gente ter mais tempo. Antigamente só existia táxi e era caríssimo. Hoje quem não tem carro pega um Uber, paga 10 conto, 15 conto, 20 conto, rapidão, você vai, você volta, tem moto Uber. Pra que isso? Pra gente ter mais tempo. Antigamente só quem andava de avião era rico. A gente ia de... A gente não, né? Quem era rico ia de paletó pra ir de avião. Hoje tá mais popular. Claro que ainda é caro, mas qualquer pessoa com a mínima programação consegue fazer uma viagem ali. Popularizou-se. E o que eu quero dizer com isso? Avião, internet, meios de transporte. E o que aconteceu com a gente? A gente continua sem tempo. Isso. Com menos tempo do que antigamente. Como é que pode? 20 anos atrás a gente tinha mais tempo do que hoje, que tem mais tecnologia. Essa é a Revolução 4.0. Moral da história. O Brasil se tornou, isso é estatística, tá? Dá um Google. Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente está alargando essa estatística. Brasil é, hoje, estatisticamente falando, o país mais ansioso do mundo. Revolução 4.0. O que acontece? Respondendo agora a sua pergunta, chegou a Revolução 5.0, dizendo assim: ei, peraí, a gente está caminhando para onde? Do que adianta a gente conquistar tantas coisas, tantos bens e a gente enlouquecer? Do que adianta? Isso não é um culto, mas vamos para a Bíblia, Provérbios, diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso. Para que tudo isso? Se a gente está depressivo, se a gente está tomando remédio para dormir, se a gente não está conseguindo acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Aí veio a Revolução 5.0 e disse: não, ei, peraí. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos conquistar coisas, mas não se esqueça. Isso aqui é o mais importante: a comunicação interpessoal, a valorização da equipe humanamente falando, a valorização dos filhos humanamente falando. Sintetizando a resposta, o futuro da comunicação é uma comunicação humanizada. Não é uma comunicação meramente técnica, não é uma liderança focada meramente nos lucros, mas é uma liderança dizendo: como é que está meu colaborador? De verdade, qual é o sonho dele? Mais Deixa eu te ajudar a pessoal, construir. mais humanizada, como você falou. Exatamente. Essa é a Muito bom. resposta. Comunicação humanizada, comunicação 5.0. E Paulo, entrando nessa história, né? A gente tá falando de fala, de postura, né? De gesticular, mas a gente ainda não falou do silêncio. Como é usar o silêncio de forma estratégica em uma negociação, para ouvir, para até dentro de um conflito? Como é que eu posso utilizar isso de uma forma comunicativa, né? Para qualquer situação? Sensacional.
A gente tem até meia-noite, né? Você falou? Brincadeira. Eu gosto demais disso aqui. A gente começa a puxar uns fios assim e é legal. E aí a gente já tá perguntando que não estava nem no cronograma. Pode aqui pra mandar pra cá. perguntar. O que eu não Porque souber... É muito, muito bom falar sobre comunicação, né? demais. Eu tô nos bastidores, mas daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pra ele. Pode fazer. Muito bom. Tá vendo? Helder tá ali. Pode mandar pra cá. Vamos lá. Bruna pergunta: qual a importância do silêncio na comunicação? Rubem Alves, educador brasileiro, morto em 2014, tem um texto chamado Escutatória. Pesquisem depois. Escutatória, Rubem Alves. O texto diz mais ou menos assim, vou dizer só o início. Ele fala: sempre vejo ofertados cursos de oratória. Nunca vi ofertado um curso de escutatória. Pensei em oferecer um, mas acho que ninguém vai se matricular, porque todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a escutar. Aí ele vai falando, dizendo: olha, o silêncio ele é muito precioso, o silêncio ele é fantástico. Ele faz até uma analogia com o mergulho. Mergulho. Eu particularmente nunca mergulhei assim de forma submersa, só aquele mergulho superficial com o caninho aqui. Mas ele cita a analogia de quem faz um mergulho, onde no fundo do mar nós somos todos olhos. A gente só olha, só vê. A gente não fala debaixo do mar. Quem está mergulhando, né, coloca o respirador ali e fica só contemplando. E ele vai falando que depois dessas experiências ele aprendeu a realmente escutar. E hoje, depois, né, ele começa a escutar coisas que antes não escutava. Como assim? Ele diz que não basta o silêncio de fora, é preciso que haja silêncio dentro da alma. Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, diz que nós sofremos da síndrome do pensamento acelerado. Então, por exemplo, eu posso me calar aqui e teoricamente estar escutando você. Teoricamente, eu paro, fico aqui, ó. Mas a minha cabeça tá: meu Deus, eita, e agora? Eu vou pra onde? Quando sair daqui, eu faço o quê? Meu Deus, eu deixei o feijão no fogo, eita Jesus. E eu não tô te escutando. Isso muita gente até tenta fazer. Escutar só com os ouvidos. Não. Inclusive isso chama-se ouvir. Ouvir é o ato natural, desde que não haja nenhuma patologia, você está aqui ouvindo. Agora, escutar é algo que você raciocina, que você mensura, mais profundo, né? profundo. Então, minha amiga Bruna, escutar é mais desafiador do que a gente imagina. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso devido à síndrome do pensamento acelerado. E quando a gente começa realmente a escutar de corpo e alma, as coisas mudam. Então, o silêncio verdadeiro ele é fundamental no processo comunicativo. Tinha uma propaganda antigamente na TV que dizia assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, no meu cliente, e aí chega no ponto central da sua pergunta, eu começo a ouvir, a escutar meu cliente e fazer perguntas estratégicas. Como você chegou até aqui? Mas me conte sua necessidade. E após você adquirir isso, qual sentido isso vai fazer para você? Qual a importância disso? Ele vai falando, e eu vou compreendendo a dor dele, a necessidade dele. Essa é a importância do silêncio. Inclusive, eu tô achando que eu nunca escutei, só ouvi. Tô parando Porque pra eu tenho a analisar síndrome isso. do... Deixa eu ver. Atenção, Lucas. Boa tarde, boa noite. Levante uma fita vermelha. E É muito vamos passar interessante a isso. palavra para Helder, né? Ele tem uma pergunta. Ele tem uma pergunta para fazer Tô direto querendo- do bastidor, viu, Direto do gente? bastidores. Na verdade, a minha pergunta é relacionada à pergunta anterior. Mas, assim, Manda. Como você acha que a revolução das IAs vai impactar a comunicação nos próximos anos? E você acredita que as IAs podem substituir completamente os humanos? Não, de forma alguma. Obrigado, Helder. Uma pergunta muito, muito atual, por sinal, né? Na verdade, não. Eu não acredito. Nada substitui o ser humano. Na verdade, as IAs fazem funções que são, sei lá, poupam energia na nossa vida para que a gente gaste energia com outras coisas. Então, antigamente, a gente queria localizar um texto, por exemplo, e a gente tinha que ir numa biblioteca, procurar um livro e tentar ver se tinha. Hoje, em casa, você
você consegue acessar ali um texto muito facilmente. Então, em síntese, eu diria, não, a tecnologia nunca vai substituir o ser humano. Falando de empregabilidade, o que acontece é um deslocamento. Então, as pessoas vão se deslocando de profissão, se deslocando, e vão surgindo novas profissões. Algumas acabam, surgem outras. Houve um tempo em que fazer curso de datilografia era o pipoco do trovão. Ninguém fez aqui, né? Ninguém sabe nem o que é isso. Brincadeira. É, o D fez. Aí, Ele fez, eu não fiz. chegaram os computadores. E depois a gente começou a fazer curso de informática básica. Windows, Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, aplicativos comerciais. E hoje em dia a gente está com o celular na mão que tem mais capacidade do que muitos computadores antigamente. Ou seja, as coisas vão evoluindo e vão se deslocando e a gente vai se reinventando. Porém, nada substitui o contato humano, nada substitui o olho no olho. Com toda a tecnologia, o que a gente mais necessita hoje ainda é, tá, como é que eu me sinto, gente? Como é que eu torno esse contato aqui real? Um robô pode arrumar a casa, um robô pode, de repente, até fazer uma comida, um micro-ondas, qualquer outra coisa. Mas o robô nunca vai substituir, por exemplo, a relação de mãe e filha, pai e filho, cozinhando um cafezinho juntos, por exemplo. Então, se a gente estiver falando de ter um café pronto, ok, o robô faz. Mas se a gente estiver falando de relação pai, filho, mãe, filha, fazendo um cafezinho juntos com a tapioca, não tem robô no mundo que faça isso. Verdade. E até com as IAs, que são as mais conhecidas, que é o ChatGPT e o Gemini também, né? Você precisa saber desenvolver uma boa comunicação com eles. Com ele. Para que eles te deem realmente o resultado que você espera. Então, Isso. até isso, a comunicação é eficiente, né? A boa comunicação, ela é eficiente, porque senão você não vai conseguir ter o resultado que você precisa, né? Tem que saber fazer a pergunta certa. Exatamente. Para fazer a pergunta certa, você tem que ter repertório, Clareza. clareza. O que eu quero perguntar? Qual o objetivo que eu quero chegar? Então, assim, nada substitui a humanização. Quando eu digo nada, claro que eu estou falando de processo de humanização mesmo. Sim. O técnico pelo técnico a gente consegue na tecnologia, mas o que diz a Revolução 5.0 é justamente isso. A palavra de ordem da nova revolução chama-se humanização. Ela exercitando o silêncio, tá vendo? Eu tô exercitando a escuta. Mas, assim, uma coisa que me impactou bastante, né? Até falando dentro desse contexto que a gente tá conversando sobre a atualidade e o passado, você falou da datilografia, a Imesse me mostrou na estante uma publicação de que o Discman está no museu. Eu falei, cara... Pera, Nayubi Gama tá aqui. Sabe o que é Discman, Nayubi? Poxa. Oh. Se não sabe o que é Discman, imagina o Walkman. Aquele amarelinho. Aiva, não. Como é a marca Aiva? É, a Aiva. Aiva. Não, era só. Pois é, então, assim, é preocupante, porque assim, assim, eu sinto que, né, quando as IAs quiserem destruir a humanidade, acho que eu não vou estar aqui, não, eu já vou estar bem velha. Cara, eu tive um Walkman pequenininho, Isso. só que de mini disc. Sei. Sim. Meu Deus. Da Coca-Cola, né? Não, aquilo não existia isso aí, não. Mini disc é uma tecnologia que ele conhece. Sim. Meu pai teve, na verdade, estúdios de gravação. Demais, Meu pai sim. Teve algumas coisas anteriormente que me Ele é remetem metido a Rapaz. cantor também, a locutor. Sensacional, tá vendo? Velhos tempos. Então, Ele é envolvido com a comunicação, né? Paulo, então, assim, esse é um bate-papo muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo aqui foi, né, impactado de alguma forma, falando sobre comunicação. não tenho dúvidas. Silenciosa, postura, enfim, todos os tipos de comunicação. Então, é uma honra te receber aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão realmente absorver esse conhecimento. Teve muita dica aqui, muito importante. Inclusive, quando terminar, eu vou ouvir de novo, porque faz muito, assim, né? Mas não Inclusive, termina não, né? Tem mais perguntas. Faz aí, pelo amor de Deus, tá muito bom hoje. Não, hoje está sendo, assim, algo fenomenal. Então, assim, Exatamente. mas aí, Paulo, né? Entrando nessa pergunta de Helder, aliás, nessa sugestão de Helder, a gente quer deixar aqui uma brechinha para você falar. Quem está querendo melhorar a sua comunicação, onde essa pessoa pode encontrar Paulo Moreira e o que é que ele promete através dos seus cursos?
Muito bem. Encontra no SPC, não, brincadeira. Encontra no Instagram. Se você de fato quer melhorar a sua comunicação, a sua oratória, primeiro lembre-se que isso é muito, muito importante para todas as áreas, na vida pessoal e na vida profissional. Existem diversos meios, diversas oportunidades e eu me coloco à disposição, de verdade, no Instagram. Tem lá o nosso link, por exemplo, direto no meu WhatsApp. O Instagram é Paulo Moreira _oratória. Paulo Moreira _oratória. E lá existem vídeos, depoimentos de alunos. Eu fiz da comunicação a minha missão, o meu porquê, o meu propósito. E vai ser sensacional compartilhar isso e também aprender com você. Até porque comunicação é sempre uma via de mão dupla. Eu estou à disposição, de verdade, porque comunicação de fato é poder. Então lá no Instagram eu estou à disposição. Sem sempre. dúvida nenhuma é poder. E falando sobre propósito, algo que você falou quando conversamos que me marcou foi: se você não precisasse de dinheiro, você faria o que você faz hoje? Né? Então, assim, eu parei para pensar e, de fato, eu faria. Oh, que legal. Eu faria o que eu faço hoje, tanto aqui, agora, né, com um novo projeto da Dualmed, que é o Dualcast, quanto na Dualmed. Então, assim, obviamente que as preocupações seriam menores e tudo mais, mas com certeza eu faria a mesma coisa. Eu acho que é isso que também faz de você um excelente profissional. E eu acho que essa é a essência de você ser um profissional de excelência. É quando você tem realmente o propósito no que você faz. E é tanto, Helder, quer escutar mais Paulo, vai ter que fazer o curso, né, Paulo? Aí, arrasta pra cima. Faz a casadinha. E aí foi um prazer enorme ter você aqui. Confessamos que estávamos nervosas, porque querendo só charminho, ou não... Só charminho. Não, altamente. Eu fiquei totalmente desconfortável. Porque eu falei assim, né? Cara... Falando aqui eu tô falando com um como especialista. Então, Deixa assim... de coisa. Gente, não deixem de seguir a Dualcast, a Dualmed, Paulo Moreira nas redes sociais, porque com certeza em todas essas páginas vocês vão ter excelentes dicas para vocês construírem um lado de vocês profissional que vocês nunca imaginaram, tá? É verdade, faz muita diferença. Então, assim, eu fico... assim, eu até tô constrangida ainda. Por quê? Por quê? Né? Diga aí. Por essa presença tão forte aqui com a Forte gente. nem tanto. Assim. E a gente participou de uma palestra, participamos eu participei de outros movimentos que você estava, e realmente aqui toda vez a gente aprende algo. E fica então, sempre assim, com tem gosto que de ir quero até o mais. 5.0 mesmo. Tem que ser. Porque, e se brincar, ainda volta pro zero. Para fazer tudo de novo. Para fazer tudo de novo. Que então, excelente. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Bruno. Por ter disponibilizado esse tempo com a gente. E eu tenho certeza que vai ter outros bate-papos. Muito bem. Muito obrigado ao Dualcast, a Mércia, a Bruna, a Lucas ali filmando tudo, a Helder e a todo mundo que acompanhou, está acompanhando, vai acompanhar. É sempre bom falar do que a gente ama. E realmente, eu sempre digo, como Mércia puxou aqui o assunto, que eu faria de graça se eu não precisasse de dinheiro para viver. Eu só cobro pelos cursos, pelas palestras, porque o mundo exige que a gente pague a gasolina, a camisa, enfim, o cabelo. Mas falar sobre isso é algo que faz eu me sentir útil, de não ficar fazendo somente peso na terra. E no meu caso, nem tanto peso assim. Então, eu tô realmente feliz de estar aqui hoje. Contem sempre comigo, de verdade. Mais uma vez, muito obrigada. Se inscreve no canal. Curte. Eu ainda preciso aprender essa parte. Vai, Bruna. Ela é mais especialista que eu. E compartilha, gente, com quem você acredita que vai fazer sentido esse momento aqui, que eu já ia falar palestra, mas de fato foi muito enriquecedor. Então já vai encaminhando para os seus amigos e comenta aqui qual é o próximo convidado que vocês querem aqui no nosso Dualcast. Isso mesmo. Esse é o episódio de hoje. Tchau. Um beijo.